Você já ouviu a risada de um menino que parece distante, mas ao mesmo tempo parece estar tão perto? Uma risada que ecoa pelas noites escuras das florestas brasileiras, acompanhada pelo som inconfundível de uma única perna saltando sobre o chão coberto de folhas. Essa criatura, que parece saída dos piores pesadelos, não é fruto de uma imaginação fértil. Ou será que é? Hoje, no Odisseia e Mistérios, vamos mergulhar em uma das lendas mais intrigantes e assustadoras do folclore brasileiro, o Saci Pererê. Prepare-se para conhecer a história, as aparições reais e os relatos de terror que fazem dessa figura muito mais do que uma simples lenda. A história do Saci Pererê tem raízes profundas no folclore brasileiro, mas suas origens são ainda mais complexas do que a maioria das pessoas imagina. Está gostando do vídeo? Então deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações para nos apoiar e não perder nenhum dos nossos próximos documentários e histórias fascinantes. Ele é descrito como um jovem negro, com uma perna só, que veste um gorro vermelho e carrega consigo um cachimbo. Essa imagem, no entanto, não é apenas uma figura simpática e travessa, como muitos aprendem na escola. Há algo de perturbador nessa criatura, algo que desafia o imaginário e faz até mesmo os mais corajosos se arrepiarem. Acredita-se que o Saci tenha nascido de uma rica mistura cultural, das crenças indígenas que habitavam o Brasil muito antes da chegada dos colonizadores. Ele herdou a conexão profunda com a floresta, sendo visto como um guardião dos segredos naturais. Da África, onde histórias de entidades travessas eram comuns, veio sua astúcia e o gorro vermelho, símbolo de poder mágico. E, das influências europeias, especialmente do imaginário português, surgiu a figura do trickster, o malandro que usa a inteligência para pregar peças, mas que também pode ser perigoso. Essa fusão de culturas deu origem ao Saci Pererê que conhecemos hoje, uma figura tão complexa quanto as raízes que o formaram. Não é apenas no Brasil que encontramos figuras semelhantes ao Saci. Na mitologia europeia, especialmente nas regiões celtas e nórdicas, há contos de seres travessos que habitam florestas, como os duendes e os leprechauns, que também utilizam objetos mágicos como gorros e caldeirões. Assim, a mistura de culturas trouxe para o Brasil uma figura única, mas com ecos de crenças antigas de várias partes do mundo. A imagem do Saci, como um ser travesso que prega peças nas pessoas, é apenas uma parte da história. Há quem acredite que sua malícia vá muito além de simples brincadeiras. Há registros históricos que descrevem o Saci como uma entidade que pode ser perigosa, que usa suas habilidades sobrenaturais para prejudicar aqueles que cruzam seu caminho. Um dos relatos mais assustadores vem do interior de Minas Gerais, onde, em uma pequena fazenda, uma família inteira foi aterrorizada por meses por um ser que acreditavam ser o Saci. As portas batiam com um estrondo arrepiante, como se uma força invisível estivesse com raiva. Objetos sumiam, deixando apenas um vazio perturbador no lugar onde antes estavam. E, o mais inquietante, uma risada cortante ecoava pelas paredes durante a noite, misturando-se ao som distante de um pulo seco, que fazia o chão tremer sob os pés aterrorizados. Segundo os moradores locais, a única forma de se livrar do Saci era capturá-lo em uma garrafa, mas até isso se mostrou impossível para essa família. A risada, cada vez mais alta e próxima, se misturava com o sussurro do vento pelas árvores, dando a impressão de que o Saci estava em todos os lugares ao mesmo tempo. No ápice do desespero, eles buscaram a ajuda de um curandeiro local,
que sugeriu uma série de rituais para afastar a criatura, mas nada funcionou. O caso permanece sem explicação até hoje, com a fazenda sendo evitada pelos moradores até os dias atuais. As histórias sobre encontros reais com o Saci Pererê são numerosas e vêm de todas as partes do Brasil. Um dos casos mais documentados aconteceu na região do Vale do Ribeira, em São Paulo, nos anos 90. Um grupo de amigos que acampava na Mata Atlântica relatou ter sido perseguido por uma figura pequena, de uma perna só, que se movia com uma velocidade e agilidade impossíveis para um ser humano. Os jovens, em pânico, correram até o vilarejo mais próximo, onde foram atendidos por um antigo morador que calmamente disse que eles haviam encontrado o Saci. Segundo o relato dos jovens, o ser parecia brincar com eles, aparecendo e desaparecendo no meio da escuridão, sempre deixando para trás o som sinistro de sua risada. Um dos jovens, que conseguiu olhar diretamente nos olhos da criatura, descreveu-os como 2 pontos negros, profundos e vazios, que pareciam sugá-lo para um abismo de medo. Apesar de terem escapado ilesos, o terror daquela noite ficou marcado em suas mentes, e nenhum deles se atreveu a voltar para aquela floresta. Outro relato intrigante vem do interior do Paraná, onde um fazendeiro afirmou ter visto o Saci durante uma madrugada. Ele descreveu a criatura como um ser que saltava de árvore em árvore, observando-o enquanto ele tentava consertar uma cerca quebrada. O mais assustador foi o que aconteceu depois. Ao chegar em casa, ele encontrou todas as suas ferramentas espalhadas e destruídas, como se uma força invisível tivesse passado por ali. Mais tarde, ele descobriu que os animais de sua fazenda estavam inquietos, com olhares assustados voltados para o interior da floresta. O fazendeiro nunca mais trabalhou à noite e mudou-se da região pouco tempo depois. E esses não são os únicos relatos. Em uma pequena vila na Bahia, um grupo de moradores se uniu para caçar o que acreditavam ser um saci que estava causando estragos nas plantações. Durante semanas, eles encontraram rastros estranhos, como marcas de uma perna só no chão, que surgiam e desapareciam misteriosamente. Uma noite, decidiram montar guarda no local, armados com redes e armadilhas. Porém, em vez de capturá-lo, acabaram vivenciando uma das noites mais aterrorizantes de suas vidas. As armadilhas foram destruídas sem explicação, e a risada do Saci, acompanhada de um vento frio e forte, fez com que todos abandonassem a caçada, temendo por suas vidas. Apesar de sua figura estar presente no imaginário popular como uma lenda, o Saci Pererê ainda é levado a sério em muitos lugares. Ele é considerado uma entidade que pode ser invocada para proteger ou para amaldiçoar, dependendo de como é tratado. Muitas comunidades rurais ainda seguem rituais para afastar o Saci, como espalhar sementes de linhaça ou pregar ferraduras nas portas para impedir que ele entre. Há também quem diga que o Saci é um guardião das florestas, punindo aqueles que desrespeitam a natureza. Essa visão faz com que, em algumas regiões, as pessoas o vejam com certo respeito, temendo suas travessuras, mas também reconhecendo sua importância como protetor dos segredos da mata. A popularidade do Saci também se mantém viva graças a eventos como o Dia do Saci, comemorado em 31 de outubro, como uma alternativa ao Halloween. Em algumas escolas e comunidades, esse dia é celebrado com histórias, oficinas e atividades que relembram as tradições e lendas do folclore brasileiro. Esse movimento cultural tem ganhado força, promovendo o Saci como um ícone da resistência cultural brasileira, em um mundo cada vez mais globalizado e dominado por referências estrangeiras.
A figura do Saci foi amplamente estudada por folcloristas e antropólogos, que tentam entender por que essa lenda persiste com tanta força no imaginário popular. Alguns especialistas apontam que o Saci pode ser uma personificação dos medos e inseguranças das pessoas que vivem em áreas rurais, onde o desconhecido e o inexplicável são partes do dia a dia. Outros acreditam que o Saci representa uma forma de resistência cultural, uma maneira de manter viva a conexão com as raízes africanas e indígenas em um país que, muitas vezes, negligencia essas culturas. Para esses estudiosos, o Saci é uma figura que resiste à homogeneização cultural, mantendo viva a pluralidade e a riqueza das tradições brasileiras. Sua imagem transcende o folclore e se transforma em um símbolo de luta e preservação da identidade cultural. Além disso, alguns psicólogos sugerem que a figura do Saci pode ser uma representação do lado sombrio do ser humano, aquela parte de nós que por vezes busca subverter as regras, desafiar a ordem e semear o caos, mesmo que de maneira inconsciente. Ele seria então uma manifestação do nosso desejo de liberdade, mas também dos nossos medos mais profundos. O Saci continua a ser uma figura fascinante, que desperta tanto medo quanto admiração. Sua capacidade de se adaptar aos tempos modernos, sem perder sua essência, é uma prova da força dessa lenda, que permanece viva e relevante, mesmo em um mundo tão diferente daquele em que ela foi criada. No final das contas, o Saci Pereré é muito mais do que uma simples lenda contada para assustar as crianças. Ele é um símbolo profundo do folclore brasileiro, uma figura que mistura o real e o imaginário de uma maneira que poucos outros mitos conseguem. Seja ele um espírito travesso que só quer pregar peças, ou uma entidade maligna que aterroriza aqueles que cruzam seu caminho, o fato é que o Saci continua a ser uma presença forte na cultura brasileira. E então, da próxima vez que você ouvir uma risada estranha no meio da noite, ou sentir que algo o observa na escuridão, pergunte a si mesmo: será que o Saci Pererê é apenas uma lenda? Ou ele está à espreita, esperando no momento certo para cruzar o seu caminho? Talvez a verdade esteja mais perto do que você gostaria de acreditar. E você, tem coragem de conhecer o Saci? Obrigado por assistir ao vídeo até o final e junte-se a nós para mais Odisseias e Mistérios, onde exploramos fatos fascinantes e histórias incríveis. Até a próxima descoberta.